Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Shonen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover, a gente com certeza tem que comentar o capítulo 345 do mangá. Como vocês sabem, o Asta ele tá agora talvez na fase final do seu treinamento, porém, a Terra do Sol está sendo atacada. Lily junto a outros paladinos estão ali, e agora a gente vai ver o decorrer dessa batalha e também o desfecho desse treinamento. Vamos ver como tudo isso vai acontecer nesse vídeo de hoje. E como sempre eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão. Se eu gostei é muito importante e super ajuda o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como todas as semanas a gente faz uma análise da HAL, e assim como todas as semanas a gente não tem a tradução completa do capítulo, todos os detalhes, mas a gente tem todas as imagens, não necessariamente em ordem, às vezes a gente tem algumas imagens fora de ordem, mas a gente consegue analisar o capítulo completo. E o capítulo dessa semana se inicia com um pequeno flashback após a pequena luta de Ishika versus o Asta. A gente tem a chegada do Ryu, e ele então revela pra Ishika e também pro Asta que o inimigo já estava ali, que eles já haviam chegado. E o Asta, obviamente, ele quer juntar a luta, ele quer participar daquela batalha, ele quer lutar ao lado deles, porém, o Ryu, obviamente, não permite que isso aconteça. Ele pede pra que o Asta fique pra trás, porque o treinamento dele ainda estava incompleto. E então, agora, a gente volta ao presente, na página 2 do mangá, onde o Asta estava ali no meio daquele local, com os dois membros do 7 Ryuzen. Tem uma grande destruição naquele local, e também muitas magias sendo utilizadas, e a gente consegue também perceber que eles estavam muito distantes do local onde estava acontecendo a batalha, o que é uma sorte pro Ryu, porque se ele estivesse mais perto, o Asta provavelmente não obedeceria. Mas então a gente vai pra terceira página, onde esse treinamento se segue. A terceira página nem mesmo tem falas, é apenas uma grande batalha, onde a gente vê o membro do Ryuzen com a sua espada, sua katana, atacando o Asta, e o Asta em alta velocidade tentando saltar pra trás, tentando escapar daquele ataque, tentando escapar daquele golpe. Porém, somente o ataque mostra tanta força que ele vai destruindo totalmente aquele local. Inclusive tem uma escada, e o ataque é capaz de subir a escada enquanto vai destruindo tudo, atrás do Asta que estava no ar. E enquanto o Asta saltava já na próxima página, a gente via que ele já pressionava o garoto da antimagia novamente, a ponto de que o Asta, na sua expressão, ele mostrava que precisava pensar rápido, que ele estava até mesmo assustado, não necessariamente assustado, mas ele estava se esforçando muito para conseguir parar aqueles ataques, para não ser atingido, para conseguir sobreviver. E então a gente vê aquele adversário já saltando em direção ao garoto da antimagia. O Asta ele até mesmo tentava o cortar utilizando um slash de antimagia, porém ele consegue facilmente desviar, e depois disso ele já partia em direção ao garoto da antimagia, e no último quadro da página ele pressionava o Asta contra o chão, ele o empurrava com muita força a ponto de quebrar o chão onde o garoto da antimagia se bateu ali, se espatifou, e depois disso aquele adversário erguia a sua espada. Ele estava prestes a atingir o Asta diretamente. O Asta ele tentou encontrar alguma brecha naqueles ataques, mas ele não conseguia, não tinha nenhuma abertura para ele conseguir atacar aquele membro do Ryuzen. E ele então percebia que aquele adversário era muito forte. A gente vê então na página seguinte o membro do Ryuzen falando com Asta. Aparentemente ele está dizendo que ele também queria se juntar àquela batalha, igual o Asta, ele queria estar ali lutando contra os paladinos que atacaram aquele local, porém o Ryu pediu para que ele ficasse ali treinando o Asta, e por respeito a ele, então ele fazia aquela missão primeiro. Ele cuidaria do Asta para depois se juntar ao confronto. A gente vê que o Asta realmente estava com uma grande dificuldade, ele estava bem ferido naquele ponto, afinal ele estava sendo pressionado contra o chão, e então víamos em cima da árvore o outro membro do 7 Ryuzen. Ele estava por ali tocando a sua biwa, que é uma espécie de violãozinho japonês. Ele estava ali tocando e olhando para os dois, observando aquela batalha, enquanto tinha um gatinho no ombro dele. E então a gente viu o Asta ali gritando, e a gente tem a revelação sobre os poderes dele. Enquanto ele tá tocando aquele instrumento, ele é capaz de conseguir curar o lutador, aquele outro adversário, e também ele aumenta a força dele, deixando ele bem mais forte. E ele também mostra que ele quer lutar, ele quer participar daquele confronto e ajudar os outros membros do Ryuzen. Ele quer fortalecê-los e ajudar naquela batalha, ele quer estar ao lado do Ryu, mas ele tá ali ajudando o Asta, porque foi o pedido do Ryu. Então a gente segue o confronto, o Asta continua sendo pressionado, mesmo enquanto ele que tá tentando atacar, e a gente vê aquele membro lutador, o espadachim que está enfrentando o Asta, dizendo que por algum motivo ele percebeu que o Ryu, ele gosta muito do Asta. Ele não entende porquê, mas ele gosta muito de verdade. Porém, ele também diz que no ritmo que o Asta tá lutando, o Zetei dele nunca vai se completar, ele nunca vai atingir o nível máximo, ele realmente tá com muita dificuldade de conseguir utilizar aquele poder de forma completa, e ele diz que isso é porque o Asta tá hesitando muito. Ele poderia ver isso na forma como o Asta utiliza a katana. Ele não tá lutando de verdade, ele não tá conseguindo extrair o máximo poder de sua espada. E então a gente até vê ele arremessando o Asta pra trás, e então, bem sério, consegue pela sua forma de nunca desistir, fazer com que aquele cara comece a entender por que o Ryu gosta dele. E então o Asta segue lutando, ele segue atacando e também
recebendo ataques, aquele adversário tava realmente pressionando muito o Asta, a ponto do cara ficar furioso com o garoto da anti-magia, e a gente tava vendo que o Asta ele tava realmente com muita dificuldade. Chegamos ao ponto dele ser arremessado várias vezes, porém ele sempre se erguia novamente. E então o Asta ele começa a pensar no que aquele cara falou, no que aquele adversário falou pra ele. Ele começa a pensar no reino de Clover, no que ele passou anteriormente, e ele pensa em sua hesitação. Ele começa a se lembrar na forma como ele não conseguiu proteger, ele não conseguiu salvar a irmã Lily. Ele também começa a pensar em Lucius, a forma como ele foi completamente derrotado e que ele não conseguiu proteger todas as pessoas que ele queria proteger. Então o Asta começava a pensar que ele chegou no limite, que ele não conseguia pensar em como ficar mais forte, que ele não conseguiria aquele poder porque ele não conseguiu vencer a Ishika. Ele não estava conseguindo a força necessária. E então, depois disso, o Asta ele começa a pensar no que ele poderia fazer. Enquanto isso, o seu adversário apenas se recuperava, ficava mais forte e seguia atacando. O Asta então, ele pensava um pouco em como ele iria continuar lutando. Nesse momento, ele começa a pensar no Yuno. Ele pensa como o Yuno poderia ter salvado a irmã Lily, ou como ele poderia salvá-la em algum momento, que ele não seria derrotado por Lucius, que ele se tornou um cavaleiro mágico muito poderoso primeiro, e então o Yuno continua sendo mais forte do que ele. O Asta começava a pensar no como o Yuno se fortaleceu e conseguiria fazer o que ele não conseguiria. Nesse ponto, o garoto da anti-magia ele tenta levantar a sua cabeça, mas mesmo assim, ele estava muito fraco, e isso porque ele já não estava acreditando em si mesmo. A gente via então um membro do Ryuzen prestes a atacar o Asta mais uma vez. E depois disso, então, a gente vai para um local completamente diferente, um pouco distante, onde continuava acontecendo a luta contra os 5 Ryuzen. A gente via a irmã Lily, que ela seguia lutando, e então víamos um dos membros do grupo sacando a sua espada. Rapidamente ele passava por ela, e nessa velocidade ele havia sido capaz de cortar um dos seus chifres e também arranhar seu rosto. Ele realmente era muito forte. Esse era o verdadeiro nível, o verdadeiro poder dos 7 Ryuzen. Apenas 5 deles no campo de batalha era suficiente para enfrentar paladinos. O Asta, enquanto isso, continuava pensando nessa luta, e a gente via aquele dragão gigantesco. Víamos então uma das Ryuzen, e ela começava a pensar que ela agora estava no seu último dia de vida, que não tinha jeito dela sobreviver a essa batalha, era o fim, não tinha o que ela pudesse fazer nesse momento. E então, em um certo momento, quando a irmã Lily fala alguma coisa pra ela, ela entra num modo de fúria absurdo. Ela começa a ficar muito rápida, muito forte, e ela ataca a irmã Lily diretamente, algo que realmente causa dano e deixa a Lily extremamente assustada e impressionada ao mesmo tempo. Assim a gente chega ao fim do capítulo, e como eu disse, os 7 Ryuzen são muito poderosos, temos apenas 5 lutando, e eles já são de alto nível. Agora nos resta esperar que o Asta consiga atingir esse mesmo nível de poder com o Zeten também, para que ele logo consiga ultrapassar todos os limites utilizando o Zeten mais a anti-magia. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, o que vocês esperam para o decorrer do mangá, e o que vocês esperam pro futuro do Asta da anti-magia. Será que ele vai completar o Zeten, o seu treinamento, a tempo de lutar com a irmã Lily? Será que os paladinos vão conseguir superar os Ryuzen? Comenta aí embaixo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!